Nesta narrativa, exploraremos 3 lendas obscuras que cruzam fronteiras culturais e religiosas, mostrando como diferentes povos imaginaram o Natal como uma época em que o véu entre a vida e a morte torna-se mais fino, e seres além da compreensão caminham entre nós. Lenda 1. A Procissão dos Mortos, quando o Natal pertencia aos defuntos. Em várias regiões da Europa Central, germânica e eslava, existia a crença de que na noite de Natal, os mortos saíam de seus túmulos e atravessavam vilas e campos em silêncio absoluto. Esses mortos não vinham como anjos confortadores, mas sim como visitantes cuja presença era sentida como um sussurro lúgubre no vento e um eco nos corredores dos cemitérios frenéticos. Essas aparições não eram descritas como fantasmas isolados, mas como procissões organizadas, filas de figuras humanas pálidas, reconhecíveis, muitas vezes vestidas como no momento da morte. Não falavam, não olhavam diretamente, apenas caminhavam. Claude Lecoteur, historiador especializado em crenças medievais sobre os mortos, aponta que essas procissões aparecem repetidamente em relatos orais e escritos, desde a Alta Idade Média, sempre associadas a datas liminares, especialmente o inverno profundo e o Natal. O detalhe mais perturbador é que não se tratava de uma visão metafórica. As pessoas acreditavam que quem visse a procissão adoeceria, quem fosse chamado pelo nome morreria dentro de um ano, quem tentasse seguir os mortos não retornaria. Por isso, práticas específicas surgiram: janelas cobertas, espelhos virados para a parede, portas trancadas mesmo durante a ceia, silêncio absoluto após a meia-noite. Em algumas regiões, colocava-se um prato vazio à mesa, não como homenagem romântica aos ancestrais, mas como uma tentativa de evitar que os mortos entrassem na casa para exigir mais. Os mais velhos fechavam portas, acendiam velas nas janelas e colocavam assentos vazios à mesa, não por hospitalidade mundana, mas para evitar que um espírito solitário se sentasse e permanecesse entre os vivos por tempo indeterminado. Tradições semelhantes de entes queridos sendo lembrados à mesa durante a noite de Natal continuam em alguns lugares até hoje, como em partes da Península Ibérica, onde acreditava-se que os mortos participavam da ceia, embora de forma pacífica, compartilhando o alimento em essência espiritual antes do amanhecer. Nas tradições folclóricas europeias, o motivo da procissão de mortos, um cortejo de espíritos que marcha pelo mundo dos vivos, é um motif clássico de folclore, documentado em diversas culturas. Esse motivo aparece em relatos de comunidades alpinas e do sul da França, como o Procession of the Dead, em que fantasmas, almas errantes ou revenants, cadáveres ou espíritos animados que retornam do túmulo para assombrar os vivos, exalando doenças e terror, marcham em silêncio por estradas e pastos durante as noites mais longas do inverno. Esse padrão está classificado no Repertório Internacional de Folclore, motif E491, e aparece em nomes locais como Totem Procession ou Course de Mort. Em várias dessas histórias, é dito que as procissões ou revenants não apenas marcham silenciosamente, mas olham fixamente para casas, ou vigiam os vivos, como se esperassem algum sinal, um motivo que simboliza a tênue fronteira entre vida e morte no inverno profundo. Embora não exista uma narrativa canônica identificando um cortejo de mortos especificamente no dia de Natal, a razão dessa variação folclórica ser associada ao período natalino está diretamente ligada ao imaginário europeu das longas noites de dezembro e ao solstício, um tempo considerado liminar, em que os vivos e os mortos estavam mais próximos, e em que as sombras e lendas ganhavam vida junto ao fogo e à lareira. Essa associação entre noites de inverno e histórias de mortos é tão arraigada que diversas tradições de contar histórias de fantasmas, inclusive na Inglaterra vitoriana, eram narradas exatamente na época do Natal, sendo parte de entretenimento e medo cultural durante as noites frias. Religiosamente, isso cria um paradoxo profundo. O Natal é a festa da vida encarnada, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e ao mesmo tempo, é uma noite em que muitos acreditavam que a morte tentava reivindicar seu lugar entre os vivos. Essa antiga tensão entre vida e morte, celebrada e temida, ressoa nas lendas como um lembrete de que o Natal, na noite mais escura do ano, sempre foi uma época de transição, medo e esperança simultânea. Lenda 2. A Missa dos Mortos. Diferente da Missa do Galo, celebrada pelos vivos, essa seria uma liturgia invisível, realizada apenas para e pelos mortos, geralmente em igrejas abandonadas ou capelas afastadas. Registros folclóricos franceses, espanhóis e ibéricos descrevem um mesmo padrão. À meia-noite de Natal,
Sinos tocam sem que ninguém os puxe. Luzes aparecem dentro da igreja, embora o local esteja oficialmente fechado. Quem observa à distância vê silhuetas entrando, muitas delas reconhecíveis como pessoas falecidas da própria vila. O aviso é sempre o mesmo: nunca entre. Aqueles que, segundo as lendas, ignoraram o aviso, relataram detalhes estranhos. Os fiéis não projetavam sombras, os cânticos eram distorcidos, lentos, quase lamentos. O sacerdote celebrante não elevava o cálice. Alguns vivos reconheceram seus próprios nomes escritos no missal. Nessas narrativas, os fiéis que ousassem assistir de longe sentiriam um arrepio crescente ao perceber que essas figuras sem sombra não proferem palavras conhecidas, nem elevam o cálice ao céu como nós faríamos. Alguns relatos dizem que o espaço sagrado parece se inverter. O que se celebra é uma memória da morte, não a alegria do nascimento. Em muitos contos, tanto medievais quanto da Inglaterra vitoriana, santos e templos servem de palco para visões de espectros que replicam liturgias invertidas ou deformadas, fazendo com que o sagrado seja percebido como perturbador, não apenas como cena de consolo. Essa ambiguidade é parte do folclore natalino antigo, mesmo que não haja um registro formal chamado Missa Negra do Natal. A noção de uma missa dos mortos espectral durante o Natal não aparece como um rito documentado em registros oficiais ou textos litúrgicos históricos. Não há fontes acadêmicas que descrevam uma liturgia formal de mortos, celebrada exclusivamente na véspera de Natal ou no dia 25 de dezembro, como parte de uma tradição folclórica específica. No entanto, o imaginário das igrejas vazias à meia-noite, com sinos que tocam por conta própria ou com silhuetas sem sombra entrando nos bancos, é um motivo recorrente em contos de fantasma e folclore das noites de inverno na Europa. E esses elementos se fundiram com as tradições cristãs ao longo dos séculos. A própria prática inglesa de narrar histórias de fantasma durante o Natal, como associada a Dickens e outros autores vitorianos, mostra como a noite de Natal se tornou, por tradição cultural, um momento para evocar o sobrenatural e confrontar medos de morte e além-túmulo. Dentro da simbologia cristã, isso reflete um medo profundo da profanação do sagrado. O Natal, o tempo da encarnação e da esperança, sendo estas lendas reinterpretadas como uma noite em que o sagrado é alcançado por sombras que não pertencem mais ao ciclo da salvação. Independentemente de ter sido real ou pura narrativa popular, essa lenda serve como um lembrete de que, durante séculos, a noite de Natal era também vista com reverência misturada a terror, exatamente porque se acreditava que forças ocultas, e não o menos sagrado, poderiam estar em movimento. O Natal, nesse contexto, não é apenas nascimento, mas também acerto de contas entre mundos. A casa de Deus torna-se, por uma noite, território dos que já morreram. Lenda 3. Strigoi, o vampiro do Natal. Nas regiões eslavas e balcânicas, o Natal também era visto como um período altamente perigoso, especialmente para os mortos recentes. O medo não era abstrato. Há registros históricos de exumações realizadas no inverno, corpos encontrados inchados e com sangue visível, aldeias inteiras convencidas de que um morto recente estava voltando. Diversas tradições afirmavam que quem morresse entre o Natal e a Epifania corria grande risco de retornar como vampiro, não no sentido romântico moderno, mas como um cadáver ativo, inchado, faminto, que drenava a força vital dos vivos. Esses seres eram conhecidos por nomes como o Strigoi, o Pir ou o Vricolacas, dependendo da região. A figura dos Strigoi é bem documentada e possui registros históricos claros na folclore romena e eslava, como um tipo de espírito ou vampiro que se ergue do túmulo para perseguir os vivos. Na mitologia romena, o Strigoi é descrito como um espírito inquieto, que pode ser um morto reanimado ou até mesmo um vivo com poderes sobrenaturais, capaz de se transformar em animal, tornar-se invisível e drenar a vitalidade de suas vítimas. Historicamente, um dos casos mais antigos sobre Strigoi que atravessam o tempo é a lenda de Jure Grando Alilović, de Istria, atual Croácia, mencionado em documentos do século XVII e posteriormente por autoridades como o estudioso Johann Weichard von Valvassor, que relatou que Grando teria aterrorizado sua aldeia por muitos anos após sua morte, exigindo que fosse decapitado e impedido de caminhar novamente. Mesmo nos tempos modernos, casos em vilarejos rurais da Romênia mostram como o medo de Strigoi persistiu. Por exemplo, em 2004, familiares acreditaram que um homem morto retornara como Strigoi e desenterraram seu corpo, arrancaram o coração e queimaram-no, misturando as cinzas com água em uma
tentativa de acabar com a assombração, um ritual que levou a prisões pela polícia local. Embora a crença tradicional em Strigoi esteja mais ligada à noite, ao inverno e ao período de São André, quando esses espíritos eram considerados mais ativos, do que especificamente ao dia de Natal, suas histórias permaneceram associadas ao imaginário liminar das longas noites de inverno europeias, período em que medo de mortos e lendas de vampiros ganhavam força nas comunidades rurais. O Natal, nesse cenário, não trazia apenas esperança, mas também vigilância. Corpos eram enterrados com rituais específicos, casas eram protegidas, crianças não ficavam sozinhas à noite. Embora a lenda dos vampiros tenha raízes profundas em múltiplas culturas, na Europa Oriental as tradições ligadas a mortos que voltam para roubar vida ou vitalidade tornaram-se especialmente fortes nos meses frios, quando doenças, frio e mortalidade eram mais comuns. Os mortos que não encontraram descanso adequado ou que morreram em circunstâncias violentas poderiam tornar-se estas entidades vagantes, caminhando entre as sombras dos pinheiros cobertos de neve. Essa narrativa se entrelaça com o imaginário do Natal quando se pensa no véu diminuído entre vida e morte, um tema central em muitas culturas que não separavam rigidamente espírito e carne. Ao mesmo tempo, essas lendas refletem medos sociais e existenciais, a morte que não termina, o corpo que não descansa e a fome insaciável que retorna toda a noite, mesmo quando o mundo celebra um nascimento. Assim termina mais uma jornada pelas sombras das lendas antigas. Se você conhece outras histórias que cruzam os limites entre vida e morte, ou se tem sugestões para futuras investigações, deixe seu comentário. O véu entre os mundos nunca foi tão tênue, e suas palavras podem trazer à tona ainda mais mistérios ocultos. Agradeço por sua atenção, e até a próxima!